Revista Comunhão em áudio. Brincar de morrer. O chamado jogo Baleia Azul tem causado comoção e indignação. Famílias estão preocupadas com seus filhos. No Brasil, polícia e Ministério Público investigam suicídios relacionados a esse desafio. Seus pais não sabem, mas ela se automutila e pensa em morrer quase todos os dias. O corpo frágil da jovem de 19 anos está machucado. Os braços estão com várias marcas de cortes que ela mesma faz, mas ninguém percebeu. Estranhamente, o sorriso e o senso de humor são capazes de esconder o apetite por práticas mórbidas, sem que o pânico interior emita alertas para os de fora. Ninguém ouve, mas ela grita por dentro sem ser notada, e muitas vezes sente-se sozinha, invisível e rejeitada na faculdade e dentro de casa. Estaria ela brincando com coisa séria e dando munição para uma arma que imagina não ser tão perigosa? Seria uma vítima em potencial de um jogo macabro e excitante com o próprio corpo? Questionada sobre o motivo de se ferir, ela dispara. Não sei explicar exatamente, mas eu me corto, me automutilo como uma via de escape. Às vezes, a dor emocional que sinto é tão grande e forte que sentir a dor física acaba sendo uma forma de alívio. Vira um vício. É como você tomar um medicamento. Se tomar sempre e durante muito tempo, uma hora não faz mais efeitos. E foi o que aconteceu. Quase todos os dias penso em tirar minha própria vida. Não tem uma explicação, a não ser não ver mais sentido para viver. É algo que não dá para controlar. Você só quer acabar com aquilo de vez. Espero conseguir vencer essa luta que tenho todos os dias comigo. Eu não jogo Baleia Azul, mas os 50 desafios instigam como se fosse uma forma de provar que se é capaz de fazer tudo aquilo e que não devem duvidar de você. Revista Comunhão em áudio. Avaliando o que provoca esse comportamento, o mentor do Caminho da Graça, Estação São Paulo, Carlos Bregantin, afirma que essa faixa etária, que deveria ser de uma vida pulsante, traz consigo muitos conflitos. As dores do crescimento acometem todos os adolescentes e jovens. Onde há dor, há sofrimento. Penso que estamos lidando com a geração filhos dos quartos, do isolamento, da internet, dos relacionamentos virtuais, dos smartphones, onde carregam o mundo, a vida, suas próprias vidas. Ainda não temos ideia de o quanto isso vem transformando os relacionamentos, que acabam determinando a busca por experiências excitantes no isolamento. Bregantin diz que essa faixa etária é barulhenta por dentro e sempre grita para chamar atenção para si. Num tempo em que a maioria cresce longe dos pais, ocupados em seus trabalhos, os gritos ganham dimensões e características das mais variadas e perigosas. É um grito de socorro. Vocês não estão me vendo. Prestem atenção em mim. Os 13 porquês e o Baleia Azul. O que essa jovem do município da Serra, cidade metropolitana da Grande Vitória, no Espírito Santo, tem a ver com a adolescente norte-americana Hannah, da série 13 Razões, os 13 Porquês, que se suicida por causa de crises nos relacionamentos. Ambas estudam, não usam drogas, nem têm uma família disfuncional, mas vivem crises existenciais de quem está em uma sociedade de competição e privilégios, e onde os relacionamentos não são tão significativos. Ao olhar para as duas, quem acreditaria no possível potencial suicida delas? A jovem capixaba afirma que foi uma criança sozinha e não brincava com os colegas e que hoje, mesmo tendo amigos, sente-se deslocada e deprimida. Segundo ela, o Baleia Azul é apenas o gatilho para quem já sofre com distúrbio e, por medo das ameaças, acaba participando. Sobre seu desejo suicida, conclui com uma notícia que qualquer um gostaria de ouvir e torce para ser verdade. Comecei a parar de me cortar. Ainda tenho controle e espero continuar assim. A ideia do jogo
é que pessoas sejam convidadas a completar um número de tarefas em 50 dias que ficariam cada vez mais perigosas e terminariam com um desafio ao suicídio. Especialista em gestão de pessoas, Rafaela Pereira Rocha explica que há quem entre num grupo desses apenas por modismo ou como um desafio. Essa possibilidade existe, pois é algo desconhecido e algumas pessoas possuem o interesse em descobrir o que é, como é. É importante saber que a tristeza sem motivo aparente ou a alegria excessiva denunciam a vulnerabilidade de quem pode entrar nesses jogos. Médico especialista em psiquiatria do adolescente, Marcelo Caixeta, escreveu um artigo sobre o tema e chama atenção para a glamourização romântica da dor, como no caso do Baleia Azul e dos 13 porquês. E o resultado, alerta ele, é o que está aí. O que para uns é arte, para outros é caixão. Ele acrescenta que o indivíduo psiquiatricamente doente, seja ansioso, depressivo ou bipolar, tem uma patologia biológica à procura de uma explicação psicológica para justificar os seus atos. Aí não são só 13 porquês, podem ser muito mais, podem ser infinitos. Já o pastor e psicólogo Evaldo Carlos, de Vila Velha, no Espírito Santo, argumenta que o jogo é um motivador ao suicídio, porque mexe com a coragem, a ousadia, o brio dos jovens e depois incita a morte sob ameaças. Eles estão pedindo socorro porque já estão mutilados emocional e espiritualmente. O Baleia Azul é atrativo porque adolescentes estão na fase da aventura, dos desafios. Eles querem superar a si mesmos, muitos em busca até de autoafirmação. A questão é tão grave que a Polícia Federal está indo às escolas para alertar os pais e os alunos. Revista Comunhão em Áudio. A chave do ensino e proteção está com os pais. A Bíblia diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E ele completa: pelo que se vê, todas as dificuldades e descaminhos dos filhos seriam evitados se essa ordem fosse cumprida. Todas as desventuras, lágrimas e sofrimentos dos pais não existiriam. Toda a lamentação dos filhos por escolhas erradas seria minimizada. O texto diz, segundo os objetivos que você tem para ela. Teriam os pais objetivos concretos para os filhos? Ou eles mesmos não instruem porque não têm conhecimento nem autoridade moral para fazer isso? Amo o apelo. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. As piadas. Desde que a onda do Baleia Azul chegou ao Brasil, grupos vêm fazendo piadas sobre o tema em redes sociais, subestimando essa ameaça tecnológica. Essas atitudes têm gerado críticas e levado internautas a oscilar entre a indignação e a comoção. Carlos Bregantin rebate as piadas, dizendo que minimizar ou banalizar o assunto é dar de ombros ao sofrimento do outro. Todo tipo de jogo que coloca a vida em risco carece ser tratado com seriedade sempre. Não gosto de ver temas tão graves caírem na vulgaridade e se tornarem motivo de piadas e brincadeirinhas também. Tem gente morrendo nessa história. Evaldo Carlos afirma que é de mau gosto brincar com essa questão, o que se traduz em tentativa de encobrir um problema social gravíssimo. O que leva alguém a incitar outra pessoa ao suicídio e sentir prazer nisso é também enfermidade psíquica. Somente pessoas totalmente desequilibradas sentem esse prazer sádico. Rafaela Pereira Rocha diz que os pais devem levar o filho a sério, conversar sem punir, pois o filho já se encontra em fragilidade. Essas pessoas estão em grande sofrimento psíquico, precisam muito de ajuda, diálogo, carinho, amor e orar muito, conclui o pastor Evaldo. O que é baleia azul? O jogo é uma referência a um comportamento de certas baleias azuis que aparecem em praias e morrem encalhadas. O nome estaria sendo usado por grupos de pressão na internet com um administrador que encorajaria os participantes a completar os desafios em 50 dias. As tarefas incluem assistir a filme de terror à noite, fazer automutilações
e até cometer suicídio. Esses desafios tiveram origem em 2015 na Rússia e nos últimos 2 anos se espalharam pela Europa. Nessa cadeia de eventos, o primeiro elo foi o suicídio em novembro de 2015 da adolescente russa Rina Palenkova aos 16 anos. No Brasil, há preocupação que a ideia esteja se espalhando, pois relatos citam adolescentes que estariam sofrendo assédio na internet e sendo encorajados a pôr um fim à própria vida em desafios online. O Ministério da Justiça acionou a Polícia Federal para investigar o jogo virtual que teria relação com esses e outros casos recentes de suicídios e automutilações pelo país. A Polícia Federal investiga casos em Mato Grosso e na Paraíba. Segundo o Ministério da Justiça, há relatos sobre adolescentes que aceitaram desafios propostos pelo jogo em estados como Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Goiânia, Maranhão e Amazonas. O ministro da pasta, Osmar Serraglio, atendeu a pedidos do prefeito de Curitiba, no Paraná, Rafael Greca, e de deputados federais para que a Polícia Federal investigue o Baleia Azul. O caso de uma menina do Rio de Janeiro só não teve o mesmo fim trágico graças à intervenção da sua mãe. No Brasil, incitação ao suicídio é crime, com pena de 2 a 6 anos de prisão em caso consumado. Também há suicídios em investigação na Ucrânia e no Cazaquistão, com foco nos grupos online. Revista Comunhão em Áudio. Um conteúdo Next Editorial.